companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe na tarde de hoje e que Jesus possa ser a nossa inspiração, já que vamos tanto falar do seu Evangelho. Pode começar? O nosso tema da tarde de hoje, muito propício, muito incomodativo, porque quando falamos de evangelização, às vezes nos reportamos logo a evangelizar alguém. E essa não é a proposta de Jesus, como também não é a proposta da doutrina espírita. Evangelizar a si próprio, começar consigo, é de dentro para fora. Muitas das vezes perdemos muito do nosso tempo preocupados se o outro já está entendendo. Sejam filhos, sejam cônjuges, sejam pais ou mães, enfim. Sejam amigos, sejam desconhecidos na via pública. Nos incomodamos pelo ser ainda não compreender. Mas essa busca deve ser muito pessoal. Esse convite, essa mão estendida, é a mão de Jesus que nos estende já há tanto tempo, né? Personificado aqui junto de nós há pelo menos uns 2000 anos. Mas há muito tempo antes já luta pelo nosso crescimento, porque é um irmão nosso que já está mais adiante. Então, esse convite formal, né, que nós já recebemos há mais de 2000 anos, para trilharmos o caminho do seu Evangelho. Esse Evangelho que podemos resumir com toda a segurança na palavra amor. Falava o nosso amigo aqui antes, né, a respeito, falando de alguns versículos, né, que estão lá na Bíblia, lembrando da lei mosaica, a qual Jesus não veio de maneira nenhuma destituir, mas fazê-la cumprir e simplificando na palavra amor. Se amarmos, cumpriremos todos os outros mandamentos. Se nos envolvermos com essa proposta de amor, que Jesus, como muito bem foi falado por ele, não veio escrever, não veio ditar, não veio falar como era para ser feito. Fez. E é por isso que nós até hoje nos reunimos para buscarmos compreender isso melhor e colocá-lo em prática. Então, esse convite já foi feito por Jesus e repetimos na tarde de hoje, de trilharmos esses caminhos da evangelização. Nos fala uma mensagem muito bonita do Dr. Bezerra, a qual eu peguei alguns fragmentos, dizendo que evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Quando ele falava da Palestina, né, e a gente buscou trazer uma imagem, é muito gostoso a gente buscar se reportar aquele período, aquela época de Jesus. Muito conflitante pelo que estava acontecendo no momento, mas era o lugar onde o nosso mestre nascera. Aquela região fala muito por si, porque ficou impregnada por esse amor que Jesus veio mostrar para todos nós nas suas atitudes. Então, aquele ambiente onde ele falava, onde ele pregava, envolvia de tal modo que quantos milhares de pessoas paravam para ouvi-lo, ficavam dulcificados, inebriados. As narrativas são lindas do ser
que ouvia Jesus falar. E Jesus, falando de uma forma doce, mas envolvente, querendo muito que entendêssemos desde então o que ainda buscamos, com muitas dificuldades, compreender. Nessa simplicidade da palavra amor, está embutido muita coisa. Está ali dentro muitas dificuldades nossas, porque ainda estamos num caminho da evolução, começando essa caminhada. Temos muito a avançar, temos muito à frente. Então parece que amor é uma palavrinha muito simples, mas ela traz ali dentro um emaranhado de dificuldades que ainda permeiam no nosso ser. Fomos criados simples e ignorantes. Então não vai ser de uma hora para outra, com poucas experiências aqui na carne, que vamos chegar ao nível de compreensão da palavra amor. Precisamos de tempo, precisamos dessas lutas para compreendê-la melhor. Como o ferro precisa do fogo nas forjas para receber formas tão graciosas, né? Então, esse convite de Jesus para a compreensão do seu evangelho já nos cala fundo de alguma forma. Já temos a vontade de seguir o Mestre. Isso nos mostra quando frequentamos alguma casa, algum templo religioso que busca fazer essa lembrança e essa ligação, fazendo com que esse desejo possa crescer. Então, nós já temos essa vontade, nós todos que estamos aqui na tarde de hoje, por exemplo, né? Mas como é que a gente pode fazer a mudança de que necessitamos para seguir Jesus, para colocarmos em prática os seus ensinamentos? Como é? Como caminhar por esses caminhos? Como seguir esses passos de Jesus? Como domar as minhas tendências más? Como me livrar de tantos vícios? Como evangelizar a mim mesmo? São algumas das questões que nós trazemos na alma quando despertamos a vontade de querer seguir o Mestre. Enquanto não, tudo muito comum, tudo muito simples, nada disso nos incomoda. Mas quando despertamos e queremos, essas questões nos incomodam profundamente. Paulo já dizia lá atrás que o bem que ele queria, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria, esse ele ainda fazia. Não reflete muito de nós, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, mas da nossa prática ainda deficitária? Reflete. E como é que a gente faz isso? Tem pouco tempo, numa turma de estudos lá no centro, um companheiro disse assim: mas isso que Jesus mostrava, ensinava, isso está muito longe da gente alcançar, né? Isso é algo que ainda vai demorar muito, né? A gente precisa começar por coisas mais miúdas. E aí a gente refletia junto com ele. Se Jesus, há 2000 anos, vamos colocar em números redondos, veio dizer para nós o que nós devíamos fazer, e nós não tivéssemos condições para fazê-lo, seria uma maldade, não seria? Ele vem e diz assim: olha, façam isso, façam dessa forma, daquela, sabendo que a gente não tem condição de fazer? Então, não. Se ele já nos deu aquelas orientações tão preciosas, é porque nós já nos encontrávamos em condições de realizá-las, dependendo, obviamente, do nosso esforço. Por que Jesus não veio há 4000 anos atrás, por exemplo? Porque ainda não estávamos em condições. Mas quando ele veio, já tínhamos condições e temos de colocar em prática os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor. E muitos colocaram. Quantos
são aqueles que a gente gosta de pesquisar suas histórias, que deixaram tudo para trás e foram seguir o Mestre, né? Conta-nos, pode passar, conta-nos a história que um legislador grego chamado Licurgo, homem de grande entendimento, que tinha uma facilidade enorme para a conversação, para as palestras, para a fala, fora convidado a proferir uma palestra sobre educação. E aí, ele aceitou, mas pediu um prazo de 6 meses. Estranharam, porque era uma pessoa de verbo fácil, mas concordaram. Aguardaram ansiosamente os 6 meses para que Licurgo pudesse vir falar sobre educação. E quando ele chegou, a plateia estava enorme, ansiosa para ouvi-lo. Ele chegou acompanhado de 2 servos, cada servo com 2 gaiolas. Um servo tinha ali 2 gazelas e o outro 2 cães. Ao seu... fugiu completamente. Ao seu sinal. Ao seu sinal, um dos servos soltou a gazela e o outro soltou um dos cães. A cena foi deplorável, porque o cão avançou sobre a gazela e estraçalhou-a de imediato. Aquilo chocou o público, né? Nossa! E aí ele deu um outro sinal e o outro servo solta o outro animal e também o outro cão. Muitos já tapavam os olhos, aguardando que seria uma outra carnificina, mas estranhando por que, para falar de educação, ele trazer uma coisa tão chocante. Quando o segundo cão foi solto, ele foi direto onde estava a gazela, jogou-a no chão, mas ao invés de estraçalhá-la, começou a brincar. Levantou-se e os 2 começaram naquela brincadeira que pareciam amigos de infância, né? Brincando e brincando. E aí ele disse, isso é educação. Esses 2 cães e essas 2 gazelas nasceram dos seus descendentes, né? Conservam dentro deles o mesmo que trazia, mas um foi educado. Isso é o resultado de se educar. E aí ele continua, ele começa a falar sobre educação, levando um exemplo mais prático, mais vivo. E aí a gente pode dizer assim, mas aí é o quê? Condicionamento, né? Condicionou um cão a não atacar. Sim, e isso é um princípio da educação. Por favor. Ele dizia assim, olha, primeiro que educar vem do latim educare, extrair de dentro. E às vezes parece que a educação é algo que a gente vai receber de fora para dentro, né? Eu vou na escola porque eu vou aprender. Eu vou à casa espírita porque eu vou receber. Eu vou só ficar recebendo. Mas, na verdade, eu preciso daqui de dentro despertar para que isso aconteça. Então, ele dizia assim, não se constitui mero estabelecimento de informações, mas sim trabalhar as potencialidades interiores do ser, a fim de que floresçam à semelhança de bela e perfumada flor. Olha isso. De fora para dentro são estímulos que vamos recebendo. Mas se de dentro para fora não houver o interesse, a vontade, né, vai passar. Ouvi e foi. Entrou no ouvido e saiu no outro, né, como popularmente a gente costuma dizer. Então, o educar é extrair de dentro. Se fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados sem nada. Nós já trazemos dentro de nós tudo o que nós precisamos para chegar à perfeição. Como uma semente encerra uma árvore inteira dentro dela.
Os elementos todos já estão ali. Os elementos todos de que necessitamos já estão aqui dentro de nós. Precisa tão somente eclodir. E aí, como é que a gente faz essa mágica, né? Uma semente é facinho. O que a gente faz com a semente? O que ela precisa? Vamos ver se estão afiados. O que elas precisam, jovenzinhos? Terra, né? Uma boa terra. Ela precisa de quê? De água, de luz do sol, de amor. Falar aqui, ela cresce rapidinho. Mas, em tese, ela precisa desses elementos muito simples, muito primários, né? Às vezes, ela jogada na beira da estrada, sem ser numa terra boa, nasce. Então, ela precisa de alguns elementos. Quando ela recebe elementos a mais, ela floresce com mais força e graça ainda. Nós também. Nós também. Educar é criar hábitos. Eu primeiro, como aquele cão lá que o Licurgo contou, me condiciono a desenvolver certos hábitos. A gente às vezes fala assim, não consigo estudar. Quando eu pego para estudar, durmo. Estuda em pé para ver se dorme. Andando pela casa. Você vai se condicionando, daqui a pouco senta. Mas a gente, às vezes, pega um livro para ler, deita e vai apreciar a boa leitura de 2 segundos. Porque o ambiente já favorece o sono, né? Fazendo errado, a gente não vai ter o resultado que poderíamos ter. Então, essa criação de hábitos é que é salutar na nossa vida. Às vezes a gente usa algumas bengalas do tipo, não consigo isso, não consigo aquilo. E aí, a gente precisa usar uma ferramenta maravilhosa que todos nós já trazemos de fábrica. É default, né? Não precisamos depois adquirir em outro lugar. Que é uma coisinha chamada vontade. Vontade merece um estudo de 1 mês, pelo menos, na casa espírita. Vontade, no dizer de Leon Denis, é a maior potência de nossas almas. E não é uma das, a maior. E a gente sabe o que é vontade? Meio assim, né? Meio assim. Às vezes a gente fala assim, estava com vontade de ir no centro, mas acabei não indo. Não é vontade. É um desejo, é algo assim que permeou nosso pensamento. Não é vontade. Estou com vontade de comer um docinho de banana. E aí a gente vai e faz o doce de banana. Isso é vontade. Vontade movimenta todas as forças que estiverem ao nosso derredor para conseguirmos aquilo ali que a gente quer. Tem mineiro aqui? No dizer do mineiro, o que é vontade? Água morra abaixo e fogo morra acima. Quem que segura? Uai. Quem é que segura a água morra abaixo e fogo morra acima? Não segura. Isso é vontade. É a maior potência de nossas almas. Os jovens sabem bem o que é isso. Tem uma meia dúzia aqui no salão. Quando tem a festa, não sei se vocês já notaram, mas acho que toda semana tem essa tal de a festa. Mas, enfim, é aquela. Não posso perder de jeito nenhum, porque todo mundo vai, não é assim? Todo mundo vai. E aí, a gente já sabendo o que precisa fazer para receber um sim, pode ir, a gente se torna dócil, né? Arruma a cozinha. Se a mãe falar assim, não, mas não vai poder ir porque eu não posso comprar uma roupa, não tem problema. Eu já combinei. Não é? Aquelas trocas infinitas, aí prega um negocinho novo, fica diferente. Mas se o problema é esse, mãe, já está resolvido, não é assim? Não, mas é muito perigoso ir para tal lugar. Não, mas eu não vou sozinha. Eu vou com fulano. Né?
Não é assim? A gente também já teve essa idade, a gente sabe exatamente como é que é. Não é? A gente sabe, porque, na verdade, a gente quer muito ir àquele lugar. Então, a gente movimenta. Antigamente, quando as mães falavam assim, não, só pode ir se fosse com, sei lá, alguém da família. Esse alguém da família, gente, ele era o procurado, né? Subornado, com todos os doces que ele gostasse, enfim. Movimentamos tudo ao nosso derredor. E aí, para os adultos, essa. Se nós tivermos que receber um dinheiro de algo que a gente tenha feito ou deixado de fazer, mas é um dinheiro que está disponível para nós. Mas a pessoa só nos entrega em Jacarepaguá, 4 horas da manhã. Ah, muito longe. Não é assim que a gente fala? Não vou poder. 4 horas da manhã, se estiver chovendo? Não. Isso acontece? 3h30 a gente está lá sorrindo. Não é assim? Foi difícil o fulano chegar aqui? Não, imagina. Coisinha de nada, eu já estava por aqui. Isso é vontade. Isso é vontade, porque nós movimentamos tudo que estiver ao nosso derredor. Se não tem condução, vai a pé, né? Pede carona, dá um jeito. Isso é vontade. Vontade por si só não é boa nem má. Não é boa nem má. Quem dá essa conotação somos nós, com o que nós vamos fazer. Mas já imaginaram, quando a gente estiver usando a vontade com esse mesmo entusiasmo que temos para receber um dinheiro ou para ir numa festa? A vontade de crescer, de evoluir, de trabalhar na casa espírita, de sermos úteis. Olha que maravilha! Não entendi porque ficou todo mundo silencioso, com semblante diferente. Não entendi muito bem, mas, enfim. Quando nós conseguirmos entender de fato o quanto isso vai ser bom e valoroso para a nossa vida, aí muda. O semblante alegre e risonho vai ser quando falar de trabalhar na casa espírita, de se envolver com as atividades que nos fazem crescer. Às vezes, Leon Denis fala isso no livro... pode passar, que eu acho. Ele fala isso no livro Problema do Ser, Destino da Dor. Quantas vezes o ir a essa festa, a gente está, na verdade, se arrumando e indo para encontrar com problemas gravíssimos na nossa vida. Encontrar com dores que depois leva tanto tempo para a gente se erguer. Ninguém se arruma para ir sentir dor. A gente se arruma para a festa. Mas se não tivermos uma boa condução, nós vamos encontrar a dor depois. Quantas festinhas, meninas, terminam em choro? Quantas festinhas? Várias. Porque fulana falou, porque não entendeu, porque na hora de ir, olha isso, olha aquilo. Aqueles pequenos desgastes, desentendimentos, né? Que depois fica a semana inteira no Facebook para ver se resolve, se acerta, né? Tem que pedir ao outro. Quantas vezes, né? Então, se entendermos a proposta de Jesus, que é de amor, esses festejos vão ser os momentos que nós estivermos, de fato, buscando algo útil e crescendo. Não estou dizendo que nas festas não tenham isso. Tem sim, mas depende da nossa condução, onde nós estivermos, né? E aí tem uma imagem que mostra bastante o que é vontade. Isso aqui é um time de futebol. São jogadores da equipe nacional de amputados da Libéria. Não sei se dá para ver tão nitidamente, mas, olha, não tem as pernas. E jogam bola. Né? Tem um time. O goleiro tem as pernas, mas não tem um braço. Que é para ficar equilibrada a situação. Né? Assim, então, ó, firma ali, está chutando. E eu vi esse vídeo. Pensa que é uma coisinha assim de dar um chutinho, caiu? Jogam muito melhor do que muita gente que tem 2 pernas. É a vontade. Se é a vontade. Então, aprender a movimentar essas forças, essa potência tão boa que Deus já nos deu de fábrica, faz com que cresçamos e muito.
E muito, e muito. Aquelas desculpas do não consigo. Volta aquelas perguntas, por favor. Aquelas perguntas que diz assim, mas como? Como é que eu posso? Ah lá, como seguir os passos de Jesus? Ficou mais fácil agora? Hã? Como? Como domar minhas tendências más? Cultivando hábitos saudáveis. Se eu sei que se eu começar a fazer isso, eu não consigo parar, se eu começo a comer uma coisa que eu gosto muito, eu não consigo parar, só paro depois que já estou pela bola 7, né? Precisando de heno, de sei lá mais o quê. Para antes. Deus é tão misericordioso conosco que Ele vai nos ajudando, dando os sinais do desequilíbrio. Então, quando eu faço alguma coisa que fere esse equilíbrio, eu vou tendo os sinais. Se eu como demais, eu começo a... Aí, da próxima, se eu for um bom inteligente, o que eu vou fazer? Vou parar antes. Mas tem uns que dizem assim, ai, não, posso depois passar a semana, mas agora... Não é uma escolha. É uma escolha, vai ter que ser respeitado com isso, porque vai ter um momento que não vai se cansar, não vai aguentar mais. Até porque as consequências não vão sendo sempre as mesmas. Vai sempre apertando um pouquinho mais para nos estimular a mudar esses hábitos. Então, certas viciações nossas, nós temos condições, sim, de mudá-las, claro, senão seria muito injusto, fatalístico, né? Nasceu assim, vai ter que viver assim. Não é dessa forma. Como nos livrarmos de tantos males? Com o uso... Não, pode prosseguir. Com o uso dessa potência tão maravilhosa de nossas almas. E aí tem uma frase do Paulo Freire. Pode avançar, por favor. Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito dela, e ela nos ajuda a entender esse processo de educar. Educador, está aparecendo? Tá. Educador já não é aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também educa. Então, às vezes, nós que começamos a ficar adultos, né, a gente acha que tem muito para ensinar e perdemos uma parte que é valorosa, de aprender com aquele serzinho, porque eu costumo dizer isso para os pais. Nós somos muito educados pelos nossos filhos, se a gente permitir isso. Porque se eu quero que o meu filho tenha valores que são melhores, eu preciso dar a ele o que Jesus nos deu. Exemplo. Como é que eu posso falar para o meu filho os malefícios do cigarro com um cigarro no dedo? Não é incoerente? Como é que eu posso exigir dele uma postura de não faça isso se eu faço? Como é que eu posso dizer para ele que o álcool é pernicioso, se embriagar de jeito nenhum, mas todas as festinhas na minha casa têm a presença da bebida? Como é? Não é contraditório? Então, quem é que me ensina e me ajuda na verdade? Se de fato eu quero passar esses princípios para os meus filhos, eu tenho que ser o exemplo. E ele vai poder dizer assim, eu vi meu avô, minha avó, minha irmã, meu cunhado, né, que estava bebendo, que estava fazendo isso, mas meu pai e a minha mãe eu nunca vi. Isso fica. Isso vai ficar ali dentro. Então, educar pelo exemplo faz com que, depois de 2000 anos, nós estejamos todos aqui buscando os ensinamentos de Jesus. Porque ele não disse para a gente fazer uma coisa e fez o contrário. Ele fazia. Então, os pequeninos, criança, depois que tiver filho, vai entender muita coisa que mãe vive falando, mãe e o pai, e ele acha que, não, nunca vou fazer isso. Vai fazer. Fatalmente vai fazer. Por quê? Invertendo-se os papéis, começa a perceber que aquilo ali realmente não seria bom. Mas, em contrapartida, como nós, pais, temos a aprender com os nossos filhos. Até porque são espíritos milenares.
Não são todos eles trazendo aí na sua bagagem um tanto de dor e de sofrimento? Quantos espíritos mais evoluídos do que nós não estão vindo aqui para a Terra? E se eu já coloco achando que eu tenho só a ensinar, eu deixo de aprender. Eu deixo de aprender lições valorosíssimas, porque esses serezinhos nos colocam para pensar muita coisa. A criança, quando está naquela idade do porquê, é uma beleza para botar a gente para pensar. E a nossa impaciência faz a gente querer o quê? Pergunta lá seu pai. Pergunta lá sua tia. Não, isso aí você tem que perguntar sua professora. Porque tudo é novidade. E tudo ele quer saber. Por que que é assim? Por que que tem desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? A idade dos porquês é uma idade maravilhosa para nos colocar a pensar. E em todas as outras fases, nós vamos vendo o quanto podemos aproveitar e aprender com eles, mas também, sem dúvida nenhuma, ajudando-os. Por isso, essa frase que Paulo Freire coloca, eu acho ela muito bonita. É aquele o quê? Que ele educa e também é educado. Não há um papel menos valorizado. São posições diferentes, mas elas dialogam. E o dialogar é algo que nós temos muita dificuldade com isso ainda. Não raro nós não dialogamos, nós brigamos. Queremos que o outro entenda o nosso ponto de vista e acabou. Quando é filho, em aspas, é mais fácil, né? Que a gente diz, não fala nada e é o que eu falei e pronto, acabou. Mas enquanto outras pessoas que convivem conosco são aqueles eternos bate-bocas, diríamos assim, né? Onde ideias minhas devem prevalecer, ao passo que o diálogo é tirar dessas ideias já pré-concebidas e analisar. Mas o que ele está falando não me parece tão bom e tão coerente? Então, será que não seria melhor? É o dialogar, é o trocar. E isso faz a gente crescer, sem dúvida nenhuma, né? Mas, para isso, nós precisamos ter vontade de fazê-lo. E aí, Bezerra, nessa mensagem, a qual eu disse que trouxe alguns fragmentos, diz assim: evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. Lindo isso, né? Quem aqui não gostaria de hospedar Jesus em sua casa? Ah, sim, claro que sim. E nós podemos fazer isso. Quantas vezes realizamos o culto do Evangelho em nossa casa? Isso é importantíssimo para que Jesus possa entrar em nosso lar. Pode passar umzinho. Eu não sei se está dando para ver muito bem essa imagem, mas olha, pessoas dentro do lar, quando elas estão na busca do entendimento do Evangelho de Jesus, ele está ali. Onde estiver, né? 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Muitas das vezes nós achamos que vamos encontrar Jesus lá no centro, encontrar aqui na casa, viemos aqui em busca de suprir as nossas necessidades. Até é verdade, porque aqui é o encontro de tantas energias boas, de tantas pessoas desejando a mesma coisa, que, sem dúvida nenhuma, nos revigora. Mas se ao voltarmos para o nosso lar, não tivermos a vontade, o desejo de prosseguir sentindo essa ambiência, ela se esvai. Então, o culto do Evangelho no lar é a extensão do que nós recebemos no Centro Espírita, fazendo esse intercâmbio tão valoroso. Levar para casa, quem chegou mais cedo um pouco, que sentou aqui nesse salão, como é bom. Como é gostosa essa vibração, ficar aqui. Aí não queremos levar para os nossos lares? E por que não o fazemos? Porque o culto do Evangelho, às vezes as crianças ou alguns jovens dizem assim, mas é muito chato. Não quero porque é chato. Olha o diálogo entrando aí. Então, vamos ver uma forma de fazer com que o nosso culto seja agradável? Se Jesus fosse chato, ia ter tanta gente atrás dele naquela época? O que Jesus fazia? Aproveitava os exemplos diários, aproveitava o cenário da época. As suas parábolas eram sempre o quê? Muito agrícolas,
porque era a realidade daquelas pessoas. E se nós não fizermos isso envolvendo no nosso lar, acaba ficando alguma coisa um pouco maçante. Por isso o diálogo. Por isso o jovem que acha chato sugere, vamos fazer assim, mamãe ou papai, para ficar mais agradável? Eu posso fazer dessa forma? Posso fazer uma leitura? Envolve e faz ficar gostoso e agradável. Outra coisa importantíssima, e aí, para nós pais principalmente, é levarmos as nossas crianças para a evangelização. Quantas vezes eu escuto de pais dizerem assim, mas fulano não quer vir, está numa idade que agora só quer saber de jogar, de fazer isso, fazer aquilo. E é importante trazer. Se nós aqui nos sentimos bem, se nos sentimos revigorados, imagina os nossos filhos crescendo, ouvindo e aprendendo esses ensinamentos de Jesus. Isso é um dever nosso. Ele diz assim, evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Pode passar que tem um texto, uma imagem. A doutrina espírita, ela traz para nós esses ensinamentos de Jesus de tal forma, ampliado, recordando e ampliando, que só vai ser chato se nós simplesmente sentarmos e vamos só ler o que está escrito aqui. Mas se a gente buscar ler, entender, pensar na nossa vida e ter o desejo de crescer, como pode ser chato? É dinâmico, é interativo. Por mais que aqui, nesse momento, seja uma pessoa falando e os demais em silêncio, é altamente interativo se estivermos refletindo e pensando no que estamos ouvindo, se estivermos analisando com esse desejo de crescer. Então, trazer as nossas crianças para a casa espírita, isso é uma maneira de, desde a mais tenra idade, ir colocando dentro delas hábitos saudáveis, acostumarem-se a isso, sentir o bem-estar. Se por alguma razão deixarem de vir, no futuro, já ficou lá. Essa semente já ficou lá. E em algum momento, quando a vida convidar, às vezes, com provas um pouquinho mais duras, já sabe onde encontrar alento, onde encontrar alívio para as suas dores. Mas se conseguirem proceder como a doutrina nos esclarece, não vai precisar vir porque está doendo. Vai vir porque gosta, porque tem o envolvimento, porque tem o prazer. Isso é uma obrigação nossa muito séria, muito grande, depois que já nos tornamos adultos. Eu tenho uma amiga que ela, quando teve os filhos, ela era espírita, ela queria logo, né, envolvê-los, porque ela nasceu numa família espírita, num berço espírita, se envolveu e gostava muito. Então, teve o segundo filho, e já quando ele estava em volta assim, de uns 2 anos, mais ou menos, começou a contar, a falar de Jesus, mas de modo que ele já interagisse, porque com 2 aninhos já dava, né? Antes só ouvia musiquinha, aquela coisinha, mas com os 2 anos, começando a conversar com ele. E, para sua surpresa, quando ela falava assim, Jesus, o nosso amigo, ele tinha um comportamento péssimo, reagia mal. Não fala esse nome, não quero saber, não gosto dele. Eram as coisas que ela ouvia. E aquilo a incomodou profundamente. Imagine, para a gente é tão natural, né? A gente vai falar, já espera que o outro já entenda, já conheça, mas ele reagia muito mal. E aí ela queria buscar formas de apresentar um Jesus. Como é que eu posso não gostar, não querer nem ouvir, se Jesus é todo amor, se ele é todo ternura? E tentava de um jeito, ele não queria saber. Tentava de outro jeito, ele também não queria saber. Como ela não se acomodou, certa ocasião pegou um livro de histórias de Jesus, mas não começou já contando de Jesus. Começou mostrando para ele desde a Anunciação. Ali era a presença de Maria,
e do anjo Gabriel. O falar no anjo Gabriel despertou nele, achou lindo, de alguma forma fez uma boa conexão. Ele se chamava Gabriel, então ele se achou o anjo, provavelmente, né? Com 2, 3 anos. Se achava o anjo, ele era tão importante que ele veio anunciar que Jesus viria, né? Aquilo deu uma felicidade, um alívio muito grande àquela mãe, porque encontrou um meio de falar de Jesus e aí passou a aceitá-lo. Às vezes nós nos acomodamos por coisa muito mais simples. E tempos depois, analisando juntos, né, nós vamos percebendo o quê? Quantos espíritos, quantos de nós já não foram castigados em nome de Jesus? Ao longo da história, nós temos quantos relatos? Por períodos muito longos. Não foram períodos curtos, períodos longos. Sequelas ficaram e ficam. Mas Jesus não era assim. Não era isso que Jesus nos ensinava. Ele nos ensinava a docilidade do amor. E temos como resgatar isso. Porque simplesmente sentar e dizer assim, no passado deve ter sofrido tanto com relação a isso e larga para lá. Não, ele não quer vir, não. Não, ele não gosta disso, não. De jeito nenhum podemos nos acomodar dessa forma. Se já tivermos despertados dentro de nós esse desejo de crescer, de servir. E se já tivermos dentro de nós o envolvimento com esse evangelho de Jesus. Por isso, levar para dentro do nosso lar, trazer os nossos pequeninos, os nossos entes, para dentro do ambiente da casa espírita, é um dever nosso de educar educando. Se eu só ouço ele dizer que não quer e me acomodo porque é mais prático, certamente no futuro vou lamentar bastante isso. Como educar é a criação de hábitos, não vai ser falando uma vez que o resultado que desejamos obter vai acontecer. Mas a nossa impaciência é tal que às vezes a gente diz assim, já falei 1000 vezes. Não falamos 1000 vezes. Né? Dificilmente a gente já falou 1000 vezes a mesma coisa. Mas a gente diz assim, já falei 1000 vezes isso. E quer que o outro já faça. Né? É a nossa impaciência. Se é criar hábitos, já falei que o chinelinho tem que ficar ali. Vamos lá tirar o chinelinho? Mas às vezes a gente faz assim, já falei 1000 vezes, pega o chinelo e tira do lugar. A gente perde a oportunidade de aproveitar aquilo ali, porque o ser que tem que toda hora fazer a mesma coisa, ele se cansa. É criação de hábitos. Por isso, hábitos saudáveis vão fazer com que nós cresçamos mais. Vão fazer com que aqueles que vivem ao nosso derredor aproveitem com o nosso exemplo. Não posso dizer para o outro não fazer, preciso aprender a não fazer. Certa ocasião, uma mãe chegou para Gandhi, Mahatma Gandhi, e pediu que ele a ajudasse. Porque seu filho, ele comia muito açúcar, gostava muito de doce, muitas balas, e ela estava preocupada com aquilo. Ela queria que ele falasse para a criança não comer açúcar, porque ela achou que ia fazer um efeito melhor. Parecido com Licurgo, né? Ele pediu que ela voltasse daí a 3 semanas. Ela, meu Deus, 3 semanas para dizer não coma açúcar? Parecia algo muito sem sentido, né? E aí assim ela fez. Depois de 3 semanas ansiosa, Gandhi. E ele disse, meu filho, não coma açúcar, isso faz mal. Ela, 3 semanas para ouvir isso? Aí foi perguntar a ele, mas por que você não disse da outra vez quando eu estive aqui e te perguntei? Porque eu também comia muito açúcar. Né? Então, dar uma lição é fácil só falar, mas não é isso. Não é essa a proposta de Jesus. Se faz mal para ele, faz mal para mim também. Então, eu vou aproveitar para mim essa lição, vou buscar criar um hábito mais saudável e aí sim vou falar com mais propriedade, né?
Então, devemos buscar sempre nisso, nesses ensinamentos de Jesus, que é todo amor em nossas vidas. Pode passar, isso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Vos tenho amado. Jesus não nos amou e pronto. Continua nos amando, né? Esse exercício de amor que me parece, às vezes, tão difícil, porque eu nem conheço aquela pessoa, como é que eu vou amá-la? Faça por condicionamento. Faça por dever, por obrigação. E daqui a pouco você já vai estar fazendo um tantão por amor, por gostando de estar ao derredor daquele ser. Um exercício ótimo quando a gente pega a barca para atravessar, né? É um tantão de gente que está ali ao nosso lado, vibrar esse sentimento de meu pai, que tem um bom dia de trabalho, que tenha uma boa semana. Eu envolvo nesse sentimento de amor. Que seja porque eu aprendi dizendo que eu devo desejar para o meu semelhante aquilo que eu quero para mim. Não importa. À medida que crescermos, vamos nos dissipando dessas pequenas viciações e vamos, sim, de fato, sentirmos a essência desse amor que Jesus nos ensina, mas que ainda é um pouco distante, porque não temos elementos nem condições para isso nesse momento. Estamos a caminho. Assim que vamos crescendo, vamos também expandindo esses sentimentos e aprendendo um pouco mais. E aí, finalizando, fica de novo aquele mesmo convite inicial, né? Do vem e segue-me. Temos plenas condições para isso. Basta utilizarmos de dentro de nós essa potência tão maravilhosa de nossas almas, que é a vontade. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa inspiração diária. Muita paz.